Fala galera, beleza? Faz um tempo que eu não apareço aqui, não é mesmo? Eu voltei aqui porque eu pretendo retomar as postagens aqui no meu canal e aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês qual foi o meu processo de certificação para tirar o CNPI, né? Que é a Certificação Nacional dos Profissionais de Investimento. A certificação CNPI, ela é destinada à análise e recomendação de ativos, seja ações, fundos ou títulos, no Brasil ou no exterior. O analista de valores imobiliários, ele pode trabalhar tanto no fundo de investimento, analisando os ativos para compor a carteira do fundo, né, que o gestor vai escolher para compor a carteira do fundo. Ele pode trabalhar numa casa de análise ou casa de research, como a gente conhece. Numa corretora, também recomendando ativos. Ele pode trabalhar de maneira independente, né? Ele mesmo produzindo as recomendações e vendendo de maneira independente. Enfim, ele basicamente trabalha elaborando relatórios, analisando ativos para fazer as recomendações, certo? Ele pode compor um time de análise ou ele pode trabalhar de modo mais independente. Ele pode cobrir um setor ou ele pode cobrir um país ou um tipo de país, ele pode cobrir, sei lá, por exemplo, um analista que ele basicamente se preocupa em acompanhar o mercado de varejo do Brasil. Ele vai se especializar naquele setor, certo? E vai fazer as recomendações a respeito dos ativos que fazem parte daquele setor. Pode ser um analista focado apenas em analisar e recomendar REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Enfim, a certificação CNPI, ela é regulada pela APIMEC, né, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, certo? Eu já sou especialista em investimentos. Tirei a certificação CEA, né, Certificado de Especialista Ambima, que é regulado pela Ambima. Agora eu tirei a minha certificação CNPI, certo? E era o meu grande sonho. Eu sempre tive o desejo de analisar ações, desde que eu comecei a investir em renda variável em 2019, certo? E realizei, né? Já sou formado em economia, já sou especialista em investimentos, agora eu sou analista CNPI, certo? E como é que funciona essa prova? Basicamente, são 3 tipos de CNPI. O CNPI fundamentalista, o CNPI técnico e o CNPI pleno. O CNPI fundamentalista, basicamente, ele pode fazer recomendações baseado numa análise fundamentalista dos fundamentos da empresa, né? Aqui no meu canal eu já abordo esse tipo de análise, certo? Com recomendações de médio e longo prazo. O analista técnico, ele faz uma prova diferenciada e ele está apto a fazer análises gráficas e, baseado nessa análise, passar as recomendações, certo? E tem o analista pleno, que ele faz uma prova a mais e está apto a fazer ambos os tipos de análise. Qual foi a minha que eu tirei? A analista CNPI fundamentalista, certo? Eu não tenho interesse em análise técnica, apenas análise fundamentalista, que é o que eu gosto, então eu tirei essa certificação. Para isso, eu tive que fazer 2 provas. A do conteúdo brasileiro, que é comum a ambas as certificações, e a do conteúdo global, que é específica do CNPI fundamentalista. Caso você queira tirar a CNPI técnica, você vai fazer a brasileira, que é comum, como eu falei, e a técnica, certo? São 2 provas. Se você quiser tirar o CNPI pleno, tem que fazer a brasileira, a técnica e a global, certo? Eu fiz as 2, fui aprovado. É uma prova cara, né? Eu, se não me falha a memória, paguei R$700, 700 e pouco na prova brasileira. Paguei 900 e alguma coisa também na prova global, certo?
você agenda no site da FGV, escolhe o local, escolhe o dia, o horário, né, que tem lá, e você vai fazer. O ambiente que eu fui fazer, eu sou de Fortaleza, né, eu fiz na FGV aqui de Fortaleza. É bem tranquilo, bem agradável, né, é uma prova de 60 questões, tanto a brasileira quanto a global, quanto a técnica. 60 questões, você precisa acertar 40, certo? Aí você já é aprovado, ou seja, não precisa tirar 7. Fazendo 40, que é menos que 7, né, de 60, você já é aprovado. Contudo, na prova global, são 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2. Você tem que fazer 40 questões nos 2 módulos, mas não pode fazer menos de 15 questões em cada um dos módulos, certo? Fazendo isso, você é aprovado. Depois de aprovado, vai aparecer no seu e-mail, né, as instruções para você enviar a documentação para a PMEC, que tem que ser um envio físico. Você não consegue enviar sua documentação por e-mail, você realmente tem que enviar para o endereço deles, certo? Via Correios. Após isso, você recebe o seu certificado com o seu número de analista e é assim que funciona. Você vai ter que pagar uma taxa trimestral, né, para manter sua certificação ativa e fazer um programa de certificação continuada, né, para que a sua certificação continue válida, tá bom? Como eu falei, eu acho que eu falei, um pré-requisito para você fazer essa prova, assim, ser aprovado, né? Assim, receber a certificação é ter o ensino superior. Você pode fazer a prova sem ter ensino superior, mas você só receberá a sua certificação depois que você concluir o ensino superior. E outra coisa é que... é isso mesmo. Você tem que ter o ensino superior, né, para você ser analista. Basicamente é isso que é assim que funciona a certificação de analista, certo? Mas como é que foi a minha preparação? Basicamente, como eu já tirei minha certificação CEA, eu não queria ter que ler novamente toda a apostila, eu não queria ter que transcrever, porque é o meu método de estudo, né? Eu leio a apostila, as partes mais importantes eu transcrevo para o caderno, depois eu vou revisando. Eu não queria ter que fazer isso. Eu não queria gastar dinheiro pagando o curso. Eu não queria gastar dinheiro pagando apostila, pagando nada, nenhuma plataforma, nada. Então, eu estudei de modo talvez não tão ortodoxo. O que foi que eu fiz? Eu fui no YouTube, digitei simulado CNPI. Aí apareceu do Eu Me Banco, né? 2 simulados, o global e o brasileiro. O brasileiro, se você já tem CEA como eu, ele tem muitas semelhanças, né? Porque basicamente fala sobre o sistema financeiro nacional, os principais ativos de renda variável, renda fixa e tal, fundos de investimento. E tem a parte da legislação e do código de ética específico do analista de valores imobiliários. Então, eu fui vendo como é que é o simulado brasileiro, o conteúdo que eu não tinha estudado para o CEA, eu fui anotando, estudando posteriormente, certo? Depois eu assisti o simulado de conteúdo global. A maioria dos assuntos eu não sabia, certo? Porque tem muita contabilidade. 99% da prova do global é contabilidade. Eu fui anotando os assuntos que eu não sabia e fui estudando. Depois que eu estudei todos os assuntos que estava nesse vídeo do Eu Me Banco que eu assisti, eu comecei a fazer simulados. Em cada simulado eu encontrava assuntos que eu não conhecia, certo? Aí, sempre que eu vi um assunto que eu não conhecia, eu anotava, estudava depois. Eu fiz vários simulados. Sempre que eu via um assunto que eu não sabia, anotava e estudava. De tal modo que eu estudei todos os assuntos precisos para realizar essa prova, certo? A minha maior dificuldade foi o conteúdo global, que é um conteúdo mais difícil.
Apesar de que eu tirei uma nota melhor no conteúdo global do que no conteúdo brasileiro, por incrível que pareça. Ah, outra coisa. Eu demorei cerca de 44 dias entre uma prova e outra. Eu fiz a primeira prova no dia 15 de abril de 2023 e eu fiz a segunda prova no global, né, no dia 29 de maio de 2023. Então, cerca de 44 dias, 45 por ali. Algumas pessoas demoram mais, 2, 3, 4 meses entre uma prova e outra, e eu entendo, porque realmente é trabalhoso, é difícil, não tem que estudar, mas esse foi o tempo que eu levei. Outra coisa, beleza, fazendo isso, eu consegui estudar todos os assuntos, né? E eu ia anotando no meu caderno, né? Realmente eu tenho um caderno aqui, que eu anotei vários assuntos, várias coisas, para até eu poder revisar depois. Quais foram os sites de simulado que eu fiz? 3, né? Top Invest, né? Economia do Dia e Pro Educacional. O Economia do Dia foi o que eu mais gostei. O Top Invest tem simulados de conteúdo global muito fácil realmente. Tem questões que você não precisa nem saber do assunto para responder, né? Para a certificação CEA eu usei muito o Top Invest, mas para a CNPI eu não acho que é tão legal. Mas a Economia do Dia, simulados gratuitos, tá? É excelente, porque é um banco maior de questões, são questões mais difíceis e eu acho que te prepara melhor para a prova. No último dia de simulados que eu estava fazendo, eu fiz do Pro Educacional, gostei bastante também. A plataforma deles não é a melhor do mundo, mas eu gostei bastante do simulado que eu fiz, certo? E foi isso. Eu estava tirando 78%, 75% no do Economia do Dia, eu estava tirando 83% no Top Invest, mas nesse último dia que eu fiz o pré-educacional eu tirei 63%, ou seja, eu estaria reprovado, né? Mas eu vi os assuntos que eu não sabia, né? E outra coisa, eu fiz um cronograma para mim. Dia 1, fazer simulado, revisar o simulado e estudar um dos pronunciamentos contábeis, né? Que é o CPC 00, CPC 01, CPC 02 e assim vai. Você vai ter que estudar isso bastante. Os principais, certo? Dia 2, simulado, revisão do simulado, né? Correção no caso. E outra aula de pronunciamento. Dia 3, Eu fui fazendo isso, né? Fiz meu cronograma para eu estudar mesmo com muita disciplina. Eu estudava cerca de 2 a 3 horas por dia, né? E eu me preparei basicamente para valer mesmo durante 5 meses. Né? Durante 5 meses eu me preparei mesmo, eu separei um tempo, eu me dediquei realmente para fazer isso. Uma dica que eu dou é você marcar a prova. Porque se você ficar esperando, estar super preparado para marcar, você não marca nunca. Você acha que já está sabendo bem, marca a prova 21 dias para frente. Quando faltar os últimos 14 dias, você vai aumentar muito mais o seu ritmo, né? Vai se forçar a aumentar o seu ritmo para você conseguir ser aprovado no dia que você marcou a prova, certo? Outra dica que eu dou, anote as fórmulas. Anote as fórmulas mais importantes, porque você vai precisar delas. São muitas fórmulas, muitos conteúdos, né? Muito conteúdo realmente, e você precisa estudar todos os conteúdos, né? Não ache que aqui um conteúdo ou outro não vai cair. Vai cair. É difícil e é muito conteúdo, mas estude todos, certo? E como são muitos conteúdos, são muitas fórmulas, então eu recomendo que você anote as fórmulas e revise no dia anterior, certo? E assim vai. Outra coisa que eu fiz foi assistir as aulas do canal no YouTube chamado Curso CNPI. É muito legal, certo? Tem umas questões muito boas, tanto de conteúdo brasileiro quanto de conteúdo técnico, global, perdão. Eu recomendo bastante. Eu não estou fazendo nenhum merchan aqui, eu não estou sendo pago para isso, mas foi o que eu fiz, gostei bastante, tanto da página do Instagram deles, Curso CNPI, quanto do canal do YouTube. Outra coisa,
na internet tem muito conteúdo sobre contabilidade, muito conteúdo, gratuito. Então você pode se esbaldar, estudar à vontade, que tem professores excelentes, né, ensinando para vocês sobre o assunto. Muitas vezes é professor de concurso, mas eles ensinam perfeitamente e é isso que interessa. Tem um professor que eu gostei demais, me apaixonei por ele, né, é o Felipe Araújo. Digite lá no YouTube Felipe, o P dele, Felipe, é com PH, certo? Aí fica tipo Felipe, quer dizer, Felipe Araújo, o cara é sensacional, ensina contabilidade como ninguém, né? Aprendi demais com ele, recomendo que vocês assistam o canal dele, porque os principais assuntos de contabilidade que caem na prova, ele aborda lá, tá bom? Um dos desafios que eu encontrei para fazer na minha preparação é que tem alguns conteúdos que não tem na internet. Se você digitar conceito de lucro no livro Teoria da Contabilidade de Van Breda e Hendrickson, né? Não vai ter na internet, você não vai encontrar no Google isso. Então você vai ter que ou comprar o livro, que eu acho mais caro e trabalhoso, ou você pode usar a inteligência artificial, né? Você pode colocar no ChatGPT que eles te respondem coisas do livro, sendo que nem você não tem muita certeza do que vai cair na prova sobre o livro. No conteúdo programático disponibilizado pela AppMec, só fala de modo bem geral o que eles querem do livro. Assim, ele fala o conteúdo, diz as fontes, né? Uma das fontes é esse livro que eu citei, mas não diz de modo específico o que é que você tem que estudar. Então, foi um desafio que eu encontrei, né? Muitos conteúdos não tem na internet. Por exemplo, teoria dos custos de falência. Eu acho que é um conteúdo que não tem na internet, se não me falha a memória. Ou é da preferência dos dividendos. Então, assim, tem alguns conteúdos que não é fácil encontrar na internet. Então, você pode usar essa ferramenta, que é disponibilizada para todo mundo gratuitamente, e você pode estudar, certo? Se você, para finalizar o vídeo, se você tem um perfil mais analítico, tem interesse em passar o dia estudando em empresas, gosta de contabilidade, ou tem uma pegada mais de análise fundamentalista para o longo prazo, acredito que a certificação de analista pode ser para você. Atualmente no Brasil existem, no momento que eu gravo esse vídeo, certo? Cerca de 1.500 analistas ao todo, né? É uma certificação bem restrita, né? Até porque tem alguns pré-requisitos para você ser aprovado, mas se você tem esse perfil, eu acho que seria interessante você estudar mais sobre essa certificação para ver se é isso que te interessa, tá bom? Eu espero ter ajudado com esse vídeo, espero que você consiga conquistar seus objetivos. Se for a CNPI, espero poder contribuir e orientar você nesse processo de certificação, né? Eu adoro ver esse tipo de vídeo em que as pessoas falam o seu relato e dão dica pra gente. Eu assisti todos na internet de CNPI, então eu espero ter ajudado você, certo? Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar vídeos e curta esse vídeo se ele foi útil para você. Então até a próxima, tchau, tchau!